Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, comece agora mais um Fique por Dentro. Aqui você tem informações de utilidade pública e de instituições que estão aqui na cidade que talvez você não conheça. Hoje eu converso com o Abner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental, e com a Silvia Helena Neck, que é médica da Vigilância Epidemiológica. A gente vai conversar um pouquinho sobre dengue, sobre combate ao Aedes, Zika, enfim, esses assuntos que estão aí tão preocupantes hoje, não só em Rio Preto, mas no mundo inteiro, inclusive, no mundo todo, né, com Abner? certeza. Recentemente a gente teve aí o comunicado da Organização Mundial de Saúde. A gente pode começar falando disso em relação ao Zika, a microcefalia. Como que foi, como é que está isso num Panorama panorama geral, global, isso? a situação ela é gravíssima, né? Não estamos aqui querendo alarmar desnecessariamente as pessoas, mas estamos aqui para realmente falar a verdade e alertá-las, né? A microcefalia, ela tem aí fortes indícios, né, de que ela tenha sido causada realmente pelo vírus Zika, né, que é aí esse vírus que está sendo transmitido pelo Aedes aegypti. E não é segredo para ninguém que o Aedes aegypti ele está presente em todo o Brasil, em todas as cidades, né? Ele é um mosquito que se adaptou muito bem ao ambiente urbano, né? Ele era originalmente de mata, ele era silvestre, mas chegando ali por volta do final da década de 80 no ambiente urbano e de lá para cá, ele veio demonstrando a sua grande capacidade de adaptação. Então lá antigamente você tinha aquela informação de que o Aedes aegypti ele somente se procriava em água limpa, parada, né? Aquela ideia, aquela imagem de água mineral. Hoje já não é mais assim. Hoje o Aedes aegypti ele consegue se procriar numa água já que tem uma certa quantidade de sujeira, uma certa quantidade de matéria orgânica em decomposição, como por exemplo folhagens, né? Então ele veio se adaptando e ele consegue se procriar em recipientes muito pequenininhos, né? Não é não é num corpo d'água grande, ele se procria numa tampinha de garrafa PET, ele se procria num potinho de iogurte que foi deixado ali de uma maneira descuidada, numa sacolinha plástica, né? Então, se você começa a analisar essa condição, essa capacidade que o Aedes tem, você começa a perceber, né, quanto é importante as pessoas participarem ativamente da ação de prevenção. Não contar ou esperar somente nas ações desencadeadas pelo poder público. Nós estamos desencadeando uma série de ações, depois a gente pode até citar alguma delas, né? Mas a pessoa colocar em prática todas as orientações que há anos vêm sendo divulgadas, né? O cuidado básico de manter sua residência limpa, livre de criadouros, livre de água parada, né? Porque essa é a única maneira que nós temos no momento de impedir o alastramento, a disseminação dessa doença, do Zika. Inclusive é uma campanha aí que não é sazonal, é uma campanha que deve ser feita ao longo do ano todo. A gente tem um vídeo do Ministério da Saúde sobre a campanha que está sendo veiculada para combater esse mosquito que transmite não só a dengue, mas também agora a Zika e a chikungunya. Você confere agora. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Então você viu aí o vídeo dizendo do combate ao mosquito que deve ser feito ao longo do ano todo. Aqui em Rio Preto, Abner, como é que funciona o combate ao mosquito? Bom, então desde novembro do ano passado, né, nós já começamos a desencadear aí uma série de ações. Então nós periodicamente realizamos aí a avaliação do índice de Breton, que já é muito bem conhecido da população, que nada mais é do que mostrar bairro a bairro como que está a infestação do mosquito. Então nós fizemos isso em outubro do ano passado e realizamos agora no mês de janeiro. E a partir dessa informação, correlacionando aí com o número de casos suspeitos notificados, o número de casos positivos, né, identificados, então a gente correlaciona toda essa informação e direciona as ações de prevenção e controle. Por exemplo, então em novembro para cá nós colocamos ali o Fumacê na Rua em parceria com a SUSEM, né, para fazer aí a matar o mosquito adulto, matar o mosquito que está com o vírus, picando e transmitindo. Eu gosto sempre de dizer,
né, quando eu falo da aplicação de inseticida, que inseticida não é a solução. Inseticida é uma ação pontual e emergencial para bloquear a transmissão que está acontecendo. Não é? O que realmente é uma ação duradoura, que não interfere no desenvolvimento de resistência do mosquito com relação a inseticida, que todo mundo já tem essa informação, né, tem esse conhecimento empírico de que o uso excessivo de inseticida leva ao desenvolvimento da resistência. E isso já aconteceu no passado. Né? Então, no momento, hoje, nós temos um cuidado muito grande para não usar excessivamente o inseticida, porque o Aedes aegypti, ele tem essa capacidade de adaptação e ele vai continuar no ambiente urbano ainda por muito tempo. Nós imaginarmos que nós vamos conseguir erradicar, eliminar por completo o Aedes aegypti do ambiente urbano é uma utopia, é uma ilusão. Nós temos que buscar a diminuir a níveis aceitáveis a infestação do mosquito para que não haja essa transmissão desenfreada, essa grande transmissão. Isso, muita gente culpa o poder público. Claro, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas não é só uma coisa de administração. É uma coisa minha, né? Sua, sim, em né? casa. A pessoa que faz o descarte irregular de resíduos, né? Nós temos à disposição aí na cidade mais de 16 pontos de apoio, né? São locais próprios para fazer o descarte de resíduos. Então, a pessoa que faz o descarte irregular de resíduos, a pessoa que não se preocupa, né, em manter a sua residência em condições sanitárias adequadas, limpa, né? A pessoa, né, se ela tirar ali 10 minutinhos na semana, e olhar a calha, olhar a caixa d'água, se lembrar que agora com as chuvas a calha pode estar entupida e ali pode ser um criador, né? Olhar os ralinhos dentro da casa, estamos chegando aí próximo ao carnaval, então antes de viajar, dar uma geral na residência, tamponar os ralinhos, o vaso, até o próprio vaso sanitário, né? Que ali uma semana é tempo mais do que suficiente para que o mosquito faça a postura do ovinho e nasça o mosquito adulto. Então, para que o ciclo do desenvolvimento da larva se feche. Então, ficar com a casa fechada aí durante o período do carnaval é um local, é um período, é um tempo que serve de criador. Então, a pessoa tem que dar uma olhadinha também. Né? Então, nós estamos trabalhando agora no mês de janeiro, iniciando fevereiro, nós estamos buscando parcerias, né? Estamos realizando aí aos finais de semana mutirões, acabamos de trabalhar com a Igreja Universal, colocou ali os voluntários, né? Estamos trabalhando nos bairros prioritários, que nesse momento tem um grande número de notificados, de suspeitos e de positivos. Né? Estamos nesse momento aí, contamos com aproximadamente 380 agentes de saúde, né, que estão trabalhando continuamente e diariamente, exclusivamente no controle do Aedes. Tá? Então não é uma equipe pequena, são 380 pessoas. Né? Estamos nebulizando. Então as ações que o poder público tem que desencadear estão acontecendo, mas é fundamental, é imprescindível, né, a participação de cada indivíduo. A gente observa que às vezes parece que o gráfico das epidemias de dengue, ele cresce e diminui. Por que isso? Porque as pessoas relaxam? Porque tem ano que é mais favorável? Qual que é esse motivo? A epidemia, ela tem que ter um conjunto de fatores, não é? Para que ela desencadeie, para que ela ocorra. Então, por exemplo, a introdução de um sorotipo, a dengue ela é causada por 4 sorotipos diferentes, é uma variação do mesmo vírus, né? Então, se você tiver a introdução de um sorotipo que há muito tempo não circula, então você tem um grande número de pessoas dentro daquela população que são suscetíveis, que podem desenvolver a doença. Então, fatores climáticos, né? Excesso de chuvas intercalados com dias de sol, isso a gente sabe também que favorece a proliferação do inseto, né? A falta de cuidados, né? Como, por exemplo, com o ambiente construído, com a residência, ter muitos criadouros, né? Então, a soma de vários fatores como esses pode desencadear a epidemia. Sim, e aí as pessoas têm que redobrar a atenção. E acaba tendo a epidemia, a pessoa ela se sensibiliza, ela desenvolve uma consciência momentânea e depois acaba se esquecendo. Mas o que a gente tem que lembrar é que o Aedes aegypti, ele ocorre durante todo o ano dentro da cidade. Ele não desaparece na época do inverno. Então, durante o inverno, a gente tem casos de dengue, obviamente em menor quantidade, porque a população do inseto não é tão grande. Mas então o cuidado ele tem que ser contínuo durante todo o ano. E as pessoas também têm que prestar atenção nas casas vizinhas, Abner. Se alguém vê uma casa abandonada ou um terreno e perceber que ali tem um criador, o que ela tem que fazer? Bom, aí no caso, com certeza, tem que acionar o poder público, né, para fazer valer, né, a ação da Secretaria de Saúde. Então, ela pode ligar
no 0800 770 5870, essa ligação ela é gratuita, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, e fazer a sua reclamação, né? Que aí esse ponto que ela encontrou, seja uma piscina abandonada, seja um ponto de descarte irregular de resíduos, né? Alguém durante a noite jogou um monte de pneu ali perto da casa dela, ela faz essa reclamação que aí então a gente toma todas as providências para sanar, para regularizar aquele problema. Inclusive, por lei, vocês podem aí com a imobiliária entrar no imóvel que está para alugar ou vender, não é? Exatamente, existe uma lei municipal, não é, que corresponsabiliza as imobiliárias, né, com relação ao cuidado daquele imóvel que está para locação e venda, para que ele seja vistoriado pela equipe de agentes de saúde. Sim, o governo do estado colocou Rio Preto como uma das áreas de epidemia para 2016. O que isso significa? Olha, na verdade nós já estamos, né, numa situação de emergência, porque no ano dengue, que começa ali de julho de cada ano até junho do ano seguinte, então de julho de 2015 para cá, nós passamos do limite que seriam 400 casos, né, que seria pelo porte da cidade. Então nós passamos desse limite, tanto é que de janeiro, do dia de 1º para cá, nós estamos com 130 positivos. Tá? Isso nos coloca já numa situação de emergência, por conta disso nós já estamos executando toda essa mobilização, todas essas ações, né, para realmente abaixar aí a infestação do mosquito, que hoje é ainda a única maneira de impedir a disseminação de todas essas doenças, do dengue, da zika e do chikungunya. Hoje eu converso então com o Abner e com a médica Silvia Helena, que ficou quietinha nesse bloco, mas no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a doença, sobre o zika, sobre a dengue, sobre a chikungunya, e você acompanha daqui a pouquinho, não saia daí. Você conhece a Fundação do Câncer? A Vanessa conhece. Dos 2 aos 9 anos, Vanessa lutou contra a leucemia. Minha vida mudou totalmente depois desse transplante, que sem esse transplante também não estaria aqui, né? Há mais de 20 anos, a Fundação do Câncer arrecada recursos para financiar pesquisas, buscar novos tratamentos, capacitar profissionais de saúde, estimular o diagnóstico precoce e apoiar campanhas de prevenção. Fundação do Câncer, com você pela vida. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Fique por Dentro. Hoje eu converso com o Abner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental, e com a Silvia Helena Neck, que é médica da Vigilância Epidemiológica. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre o mosquito, sobre o combate ao Aedes, e agora eu queria conversar um pouquinho com a doutora Silvia sobre as doenças que esse mosquito já transmite. A gente conversava antes de começar o programa que muita gente já teve dengue, então a gente está lidando com a dengue como se fosse uma gripinha que dá e passa. Mas não é, né, doutora? Tem que tomar cuidado, né? Quando morre uma pessoa com dengue, a população se sensibiliza, como o Abner falou, depois esquece, mas em 90% dos casos realmente saram. As pessoas saram, mas existe um grupo que pode evoluir com gravidade e até morrer por dengue. Nós temos todos os anos, nós temos óbitos por dengue, então não é uma doencinha que a gente pode menosprezar. Quem teve uma vez a dengue, a próxima vai ser pior mesmo? Como que funciona? Há um maior risco. Os anticorpos daquele episódio anterior podem se unir ao vírus que você pega agora e causar um estrago muito maior, uma reação imunológica do próprio organismo que faz evoluir com mais gravidade. Existe esse risco maior, sim. Não é brincadeira, então, né, doutora? Não, para quem já teve dengue tem que se preocupar, mas existem pessoas que tiveram e não sabem, porque talvez tiveram um quadro febril e não souberam nem que tiveram a dengue, nem fizeram o exame, não procuraram o serviço. Então, todos nós estamos em situação de risco. Sim. E como é que vocês estão fazendo, como que está sendo orientado a equipe para essa questão dos sintomas da dengue, do zika e do chikungunya, que são parecidos? Como que vocês estão fazendo para diferenciar isso no dia a dia? Nós trabalhamos com definição de suspeito.
E são milhares de fichas de notificações que são analisadas, e então, para cada doença, aquelas manifestações mais frequentes são colocadas na definição de suspeita. Então, para dengue, é febre mais 2 manifestações que seriam dor atrás dos olhos, dor de cabeça, a grosseira no corpo, principalmente esses sintomas, né? A dor nas juntas, dor nos músculos. E para a zika, já a grosseira no corpo vem em primeiro lugar. E pode ter a dor nas juntas, mas o vermelhidão nos olhos, que seria a definição de suspeito de zika, seria o exantema, a grosseira no corpo, mais 2 manifestações, que pode ser uma febre baixa e a dor articular e a hiperemia de conjuntiva, o olho vermelho. E a chikungunya? A chikungunya é uma febre mais alta, em picos de febre alta, e dor nas juntas. A dor articular da chikungunya é muito forte. E a apresentação mais importante da chikungunya é justamente a dor nas juntas. E a gente já teve caso aqui em Rio Preto? Temos casos que são vindos de fora, mas já confirmados de chikungunya e aqui Zika, em Rio Preto. Como que a gente está em relação ao Zika? Nós já tivemos caso confirmado de Zika também, né, aqui em Rio Preto, mas a gente ainda não pode considerar uma epidemia de Zika. Nós temos transmissão da doença. O mosquito, como foi dito, ele transmite 4 doenças que nós conhecemos. A febre amarela, dengue, zika e chikungunya. O mesmo mosquito Aedes aegypti. Gente, é um mosquito muito danado, né, Abner? Porque são 4 doenças. E por que o Aedes? Infelizmente, sim, né? Na verdade, o Aedes, ele é originário da África, né? E ele foi se disseminando pelo mundo, até a partir da Ásia, etc. E todos esses vírus, a maioria dessas arboviroses também são originadas da África. Então, foi uma evolução paralela, né? E oportuna, tanto para o próprio vírus quanto do mosquito, né? E como eu disse, foi um casamento, entre aspas, perfeito, porque o Aedes aegypti tem se provado, né, um excelente vetor, porque ele tem uma capacidade de adaptação fenomenal, né? Por exemplo, o ovinho do mosquito do Aedes aegypti, ele pode permanecer num recipiente seco, sem água, esperando a próxima chuva por até 1 ano. Não é? Então, ele pode desaparecer completamente daquela região. O ovinho ficou ali esperando só o momento oportuno e depois ele repovoa novamente, né? Daí, então, essa grande dificuldade do combate a essas doenças, porque não existem vacinas até o momento. Estão sendo pesquisadas, estão sendo desenvolvidas, mas ainda não estão prontas para serem utilizadas em vacinações, né, amplas com toda a população. A única arma que nós temos é o combate ao criador, impedir com que o mosquito consiga nascer. Sim, a gente falava dos sintomas e muita gente não tem sintoma. Como é que se lida com isso? Principalmente do Zika, eu estava lendo algumas coisas que muita gente no Nordeste, onde a situação é mais grave, teve a doença, mas sequer sabe que teve. Em várias doenças nós temos isso, mas nós vamos trabalhar com aqueles que tiveram a manifestação mais importante, e é claro que as medidas gerais têm que ser baseadas naqueles que tiveram e não tiveram sintomas, né? E existem pessoas que não apresentaram sintomas e vão apresentar problemas com a criança depois, mas nós, por enquanto, vamos trabalhar com aqueles que tiveram as manifestações mais exuberantes, que são a grosseira no corpo. A zika é principalmente isso, que às vezes a pessoa não valoriza também tanto. Em relação à dengue, nós temos uma atenção especial quando a febre é baixa. O momento que a pessoa tem que ficar preocupada com a dengue é quando abaixa a febre, é aí que a forma grave aparece. E às vezes a pessoa pensa que está sarando, e no 4º dia do início dos sintomas é onde a dengue, 5º dia até 6º dia, a dengue vai se manifestar com a forma mais grave. Então, é preciso ficar atento. Quem tem doenças associadas, quem já apresentava um problema de coração, uma doença de pulmão, pessoas que fazem quimioterapia, essas pessoas têm risco de até 100 vezes mais de ter forma grave de dengue. Então, para esses, nós marcamos retorno todos os dias até o 7º dia de que iniciou a febre.
para ver se realmente ele não vai apresentar a forma grave. E geralmente é quando as pessoas relaxam, né? Não, já passou febre, eu já não estou mais com dor. Justamente, então precisa ficar atento. A hora que abaixa a febre, nós chamamos de fase crítica da dengue. É onde vão aparecer a dor abdominal, os sintomas de gravidade. A dor abdominal é muito importante. Vômito persistente, tontura, a pressão pode cair, falta de ar, então sangramento, mas nem todos têm sangramento. As pessoas que tiverem dor no abdômen e às vezes até a temperatura mais baixa do que o esperado. Quando acontece isso, nós consideramos como um caso grave, passível até de ser internado. Doutor, e voltando ao Zika, às vezes a gente acha que é só uma doença leve, como foi classificada até como uma dengue mais leve. Qual que é o maior risco? Para a gestante, a gente sabe, e tem também outro risco associado. Isso, a doença neurológica. O vírus da Zika, o Zika vírus, ele tem uma predileção pelo sistema nervoso. Então, 20 vezes mais ele causa Guillain-Barré, que é um tipo de paralisia, uma doença grave também. Não é tão frequente, mas nós temos todos os anos Guillain-Barré causado por dengue, por influenza, mas o Zika vírus causa 20 vezes mais essa paralisia do que os outros vírus. Então, é um risco maior. E por ele preferir o sistema nervoso, é onde se ele acometer a grávida no início da gestação, onde está formando o cérebro da criança, ele pode lesar o cérebro a ponto da criança nascer com a cabeça pequena. Sim, ainda está muito em fase de estudo, em fase de análise, mas no começo da gestação seria pior? É considerado, sim, porque justamente é a fase de formação do cérebro. Mas os estudos que estão sendo feitos, e futuramente nós vamos descobrir muito mais coisas, é que durante o desenvolvimento da gestação, a criança vai amadurecendo a visão, a audição. Então, se a doença aconteceu em períodos depois, né, dos 3 meses, 4 meses, 5 meses, a criança pode ter deficiência visual, auditiva e outras coisas mais vão aparecer ainda. Mais uma vez, doutora, a gente está em fase de estudo ainda, mas toda grávida que teve Zika pode desenvolver, o feto pode desenvolver microcefalia ou ainda não se sabe? Claro que não. Em algumas, como todas as pessoas que têm dengue, algumas têm forma grave, todas as grávidas que possam ter tido Zika, algumas vão ter criança com microcefalia. Nós sempre comparamos isso ao pânico, não é questão de pânico em relação à doença. Você pega um carro e pega uma rodovia de alto risco. Alguns vão chegar em casa, muitos vão chegar em casa, graças a Deus, bem, e outros vão ter problema. Então, é a mesma questão. Você tem um risco de ter a doença ou não na criança, da mesma forma que você tem o risco de ter um acidente ou não na estrada. Sim, então, nesse caso, quem está grávida ou quem está planejando engravidar, qual que é o cuidado ou não planeja engravidar agora, esperem, como que funciona? É discutível falar no engravida agora. Pessoas um pouco mais velhas falam no engravida agora. Será que nós vamos controlar mesmo 100% essa doença daqui a uns anos? Não sei. Então, a gente não pode dizer, eu não engravida agora, né? Mas o que a gente pode dizer, com certeza, é que tem que se cuidar muito. É usar roupa de manga comprida, calça comprida, usar o repelente que é indicado para gestante muito, evitar ficar saindo muito em vários lugares, tenta controlar o ambiente onde você vive, né? Da melhor maneira, número menor de criadouros possível. Então, tomar esses cuidados. Ainda não dá para a gente dizer, ou não engravida, ou adia. Isso ainda é discutível. Para vocês que trabalham com saúde, eu até quero que você opine, como é que vocês estão lidando com tudo isso? Porque eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas. Vocês têm feito orientações? Como que vocês estão lidando com essa situação toda? Bom, então, durante o trabalho, inclusive, com os próprios parceiros, os voluntários dos mutirões, essas pessoas, elas têm sido orientadas e capacitadas e para no último objetivo, se tornarem também multiplicadoras, para disseminar esse conhecimento e todas essas informações, né? Porque do que é novo e você não tem pleno conhecimento daquilo, isso sempre assusta. Sim. Sempre assusta, ainda mais aí diante dessa gravidade, dessa emergência mundial de microcefalia. Então, é uma situação que pode realmente trazer medo, gerar pânico, né? Mas não justifica nenhuma atitude extrema. Né? A gente estava até discutindo anteriormente, não justifica aborto de forma alguma, não justifica você, vou evitar de engravidar, não, se é uma decisão, a pessoa tem que tomar os cuidados individuais
né? Como a doutora acabou de dizer, mas é uma decisão da pessoa, né? Como eu disse, o Aedes aegypti ele não vai desaparecer, ele não vai sumir de uma hora para outra de dentro do ambiente urbano, de dentro das cidades. A gente vai continuar controlando, continuar trabalhando. A doença ela é recente, ela está sendo ainda melhor compreendida, melhor entendida das suas manifestações, do que ela causa, do que ela deixa de causar, né? Mas o que não pode acontecer é gerar um pânico. O que tem que acontecer é desencadear uma consciência coletiva, a importância de se manter toda a cidade, todos os ambientes protegidos e livres de criadouros. Aí sim, aí a gente pode ter então uma tranquilidade de que a gente vai estar numa situação mais segura, mais confortável. Sim, como é que a senhora está lidando com... A senhora lida com os pacientes ou é só médica da vigilância? Da vigilância no momento, já, mas eu gostaria de lembrar em relação aos profissionais. Nós fizemos um convite e eles estão respondendo muito bem a isso, acho que pela preocupação, e a mídia também fez todo esse alarde em relação à Zika. Então, nós fizemos o convite, os profissionais estão vindo para capacitações, nós estamos passando o que existe de protocolos, de todos, o conhecimento que já existe a respeito disso e o que existe já normatizado, passando para os profissionais, para que eles tenham maior segurança em lidar com a doença, definição de suspeito, como agir em cada situação, e nós estamos reforçando com eles todos os protocolos, todas as condutas e exames, como colher, como encaminhar as amostras, tudo isso para que haja uma segurança maior no trabalho de todos nós. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Abner. A gente está terminando. Eu queria que você repetisse o 0800 da saúde para quem quiser fazer alguma denúncia. Então, a pessoa identificando qualquer situação crítica, ela pode ligar no 0800 7705-870. Então, prontamente nós mandamos uma equipe de agentes de saúde até o local para fazer a avaliação e desencadear as ações cabíveis ali. Hoje, então, eu conversei com o Abner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental, e com a Silvia Helena Neck, que é médica da Vigilância Epidemiológica. E você, então, pode ligar para a saúde, caso você tenha essa situação de imóveis abandonados ou algum criadouro perto da sua casa. E se você também quiser saber mais sobre o Legislativo, acesse o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima.